Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos nesse dia de hoje, 5 de janeiro. Estamos aí vivenciando a quarta-feira depois da Epifania do Senhor, para refletirmos a palavra de Deus, pela qual Deus injeta segurança na nossa vida, Deus injeta esperança na nossa vida, sobretudo provocando a cada um de nós coragem e ânimo, sobretudo aqueles e aquelas que busca sempre ouvir a sua palavra. Então hoje vamos refletirmos o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo do 45 ao 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e ir à frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, amadas famílias, o episódio mostra o verdadeiro Deus sendo revelado em Jesus. Eu sou. Que podemos fazer uma comparação ou mesmo conferir lá no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Então perceba, caros irmãos e irmãs, que os discípulos não conseguem ver a presença de Deus em Jesus, porque não entenderam o acontecimento dos pães, as multiplicações dos pães. Para quem não entende que o comércio e a posse deve ser substituído pelo dom e pela partilha, Jesus se torna fantasma ou apenas fazedor de milagres que provoca medo, e não a presença de Deus verdadeiro. Caros irmãos e irmãs, a coragem com que os discípulos enfrentam os revés do mundo testemunha a sua fé. Pressões de todos os lados, tentações para esmorecer, dúvida a respeito da validade de ser discípulo, são algumas das formas de confronto pelas quais passa o discípulo desse reino, levando a correr o risco de se sentir frustrado acerca de sua vocação e, sobretudo, de sua missão. Amados irmãos e irmãs, não tenhais medo, assim disse Jesus. Perceba que Jesus fazia todas as coisas com o intuito de ensinar a seus discípulos a ter a experiência com o amor de Deus. Assim sendo, todas as suas ações tinham uma razão de ser, para que tudo saísse de acordo com a vontade do Pai. Então ele encontrava momentos em que ficava a sós com os discípulos, dava orientações acerca do que teria que realizar. Então Jesus não agia somente como Deus, mas como homem que faz a vontade de Deus. Esse é o ponto-chave para percebermos que Jesus não agia somente como Deus, mas sim como homem que faz a vontade de Deus. Assim deve ser cada um de nós, buscar fazer sempre a vontade de Deus. Assim, pois ele foi ao encontro dos seus discípulos que, cansado de remar, sucumbia diante dos ventos contrários. Perceba, amados irmãos e irmãs, que Jesus não andou sobre as águas como um super-homem, nem com o seu poder divino, mas sim com o poder do Espírito Santo do Pai que agia nele, que agia em Jesus. Ele tinha perfeita intimidade com Deus e confiava que estava sendo amparado pela sua força. Hoje, Jesus vem
vivo e ressuscitado, e chega à nossa vida para também nos ajudar. Ele conhece quando estamos cansados de remar, conhece as tempestades de nossa vida. Ele vem sobre as nossas dificuldades e por cima de nossos problemas para nos acalmar e, sobretudo, nos animar. Caros irmãos e irmãs, quando confiamos no poder do alto e nos apossamos de suas palavras, nós podemos continuar remando, pois o vento cessa na medida em que sentimos o nosso coração se abrir para entender as palavras de Jesus, que nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medos. Amados irmãos e irmãs, com a força e o poder do Espírito Santo, nós também, como Jesus, podemos andar sobre as águas da nossa vida, desde que tenhamos com o Pai uma profunda intimidade. Estarmos sempre em sintonia com o Pai. Caros irmãos e irmãs, nesse dia de hoje, reflita um pouco. Você está cansado de remar? Você percebe a chegada de Jesus que vem a seu encontro? Você tem entregado as suas dificuldades, os seus problemas na mão dele, na mão de Jesus? Você acha que também pode andar sobre as águas como Jesus o fez? Quais as águas de hoje que você necessita andar sobre elas? Reflita nesse dia de hoje. E peça ao Pai que afaste de cada um de nós o medo, afaste de cada um de nós a insegurança que nos impede de testemunhar o reino. Peçamos ao Pai que, onde se faz necessário e onde são os maiores desafios, Ele possa nos encorajar, Ele possa nos dar força para continuarmos firmes nessa missão, sobretudo almejando assim a graça eterna. Desejo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, uma santa e abençoada quarta-feira, e que desça sobre todos vós as bênçãos desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.